E aí, galera, estamos com mais uma edição do Speedcast, né? E dessa vez estamos com um convidado super especial, né? O nosso assunto hoje, nosso papo hoje vai ser com o grande Elenilson Carneiro, nosso grande amigo Nissinho, né? E vou deixar com que ele se apresente. E seja bem-vindo, Nissinho, né? E vamos conectar. Vamos conectar. Elenilson Carneiro, né? Como tu já falou. Para muitos Nissinho, para outros NS adesivos. Acho que no ramo do serviço, na verdade, mais como NS mesmo, NS adesivos. E vamos ver. Vamos ver o que a gente tem para... Vamos saber um pouco da história do Nissinho, né? Acho que a proposta do podcast, né? É bater papo, é conversar um pouco da história. Quem não conhece você, não sabe a sua história, e conhecer um pouquinho mais. Eu acho que a proposta é essa, né? E a gente sempre fala da conexão, né? Que a gente sabe que a conexão muda o jogo. E a proposta do podcast é isso. E, pessoal, e só para falar aqui do nosso patrocinador, né? O Speedcast é patrocinado pela SpeedWrap Diamond, né? Então, nossa divisão diamante, né? No PPF, envelopamento. E é isso aí. Precisando daquele trabalho exclusivo, aquele atendimento diferenciado e aquele padrão de seu veículo lapidado como diamante, cola na SpeedWrap Diamond, tá? Cola com a gente, valeu. Nissinho, então vamos lá. Quem é o Nissinho? Ou como é que Nissinho chega hoje? Vamos lá, de volta um pouquinho. Pessoal, o papo hoje é PPF, né? Envelopamento, PPF, né? NS adesivos, né? Talvez muita gente já conhece o Nissinho, muita gente talvez não conheça. A gente vai tentar buscar um pouquinho mais disso hoje, né? Então, o Nissinho fez um breve comentário sobre ele, né? Eu sempre gosto de lembrar ou relembrar os convidados como é que nós nos conhecemos. Então, assim, para iniciar a história aqui, como é que o Rui e a Speed conhece o Nissinho, né? Como é que inicia nossa conexão e depois a gente vê como é que isso flui. Massa. Bom, para começo de história, né? Para quem não sabe, na verdade, acho que NS adesivo, né? Nissinho adesivo já nasce ali dentro da própria Speed, né? Acho que muitos não sabem, talvez os que chegam hoje para SpeedWrap não sabem a verdadeira história, né? Digamos assim. E eu acho que antes também, cortando que eu sou igual Faustão, né? Não era Speed Comunicação, né? Isso que eu ia te falar. Eu ia falar verdade, que na época não era SpeedWrap, a gente tinha Speed, né? Quando eu cheguei era só Speed, Speed Comunicação, era mais para a área de comunicação visual de fato. E eu acho que com 2 anos, mais ou menos, ali, a gente... Você tá... Quando você sai, já era SpeedWrap? Quando eu saí já era SpeedWrap. SpeedWrap foi formado, eu ainda tava fazia parte da equipe, entendeu? Certo. Que, na verdade, falando um pouquinho do Insight, o SpeedWrap, na verdade, quando a gente vê o movimento aí acontecendo de evento, quando a gente começa a iniciar a nossa conexão com o evento, né? Que a gente que surge o SpeedWrap surge, que é a ideia de realmente de uma divisão, igual está surgindo hoje a divisão do SpeedWrap Diamond, é a mesma pegada naquele momento, né? Tipo assim, a gente estava fazendo muito frota, eu lembro que e já fala um pouquinho, talvez, aí, em algum momento, que a gente foi para evento, alguma coisa, e a gente lembra que a gente destacava a frota, né? A gente fazia muita frota e tal, com o Speed Comunicação. Tanto que quando eu cheguei na Speed... Vamos lá. Como é que tu chega na Speed também? Eu chego na Speed. Vamos lá, como é que é assim? Como é que tu chegou na Speed? Digamos, vamos lá, assim, como vamos lá, pergunta. O que Nissinho, ele morava, vamos lá, o Nissinho tem que saber mais antes dele aí. Voltando à tua pergunta, né? Como... Quem é Nissinho, digamos assim. Ele veio, ele morava. É aquela velha história do rapaz que veio do interior, entendeu? Talvez seja uma perspectiva, na verdade, de se tornar, talvez, quem eu sou hoje. Eu não tinha essa perspectiva, na verdade. Eu, quando venho para São Luís, eu venho com uma proposta, talvez, de três empregos. Eu vinha na minha cabeça, na minha ideia, era tentar o envelopamento, que na época não tinha o auge que tem hoje. Tentar o envelopamento, se não desse certo, eu pretendia ir pro ramo de frentista, porque eu já vinha, quando eu vim do interior, eu era ex-frentista. Eu lembro disso falando uma vez, mas eu não lembrava de realmente... Eu venho com uma experiência de frentista, então eu digo, se não der certo no envelope, eu vou para frentista. Se de tudo não der frentista, não der envelopamento, eu vou para cobrador de ônibus, porque a casa para onde eu vim na época, que era os parentes da minha esposa, o rapaz, ele era motorista de ônibus, então eu pensava... talvez ele tem possibilidade de eu arrumar um emprego. O que eu não pensava era ficar parado. Sim. Entendeu? Eu não pensava em ficar parado. Essa mentalidade boa. Mas, graças a Deus,
entendeu? Eu vim através da minha esposa, porque na época eu até conseguia fazer algumas coisas no ramo de envelopamento. Acho que quem trabalha com isso sabe, onde você chega, você consegue agregar o teu serviço, é uma vantagem que a gente tem. Já minha esposa no ramo da enfermagem, ela dependia muito de política, a politicagem interior é pequeno, então a gente acabou migrando para cá através dela. E eu vou dar uma entrevista na Speed, óbvio, naquela incerteza, né, se ficar, se não ficava. Mas como é que você chega na Speed também? Teve alguma conexão? Lembra alguém? Teve alguma coisa assim? Aí Como é que foi? aí que entra o teu slogan, conexão do jogo. É aí, no início ainda, vai. Porque eu tenho meu primo Cássio, tu conhece? Cássio Netti. Cássio Netti. É, Cássio Netti. Vamos de novo, né? A Speed não pode perder o gancho, né? Porque a Speed também, galera, é destaque em frota de veículos de internet, né? O Cássio Netti até fez carro com a gente. Já fez. Lá, né? Pra fazer internet. A gente atende também, atende a região que ele opera lá também com outras empresas, né? Também na região que ele opera hoje por lá também. E graças a Deus a Speed vai se destacando até nisso aí. Graças a Deus por isso. Mas Cássio Netti foi a conexão, é? Pois é, Cássio Netti é a conexão. Véio. Então, conexão do jogo. Conexão do jogo. Pois é, Cássio Netti vai e me fala via sobre... também, lembrei. Via MX Fibra, eu acho. Alguma coisa. Vai chegar lá. Vai chegar lá? Vai chegar lá. Cássio Netti, sócio de MaxNet, entendeu? Então, eu acho que passou em alguma ocasião, ele deve ter ido pela Speed, ali, talvez com o próprio Maxwell. É pertinho lá, né? É pertinho ali do escritório da MaxNet. E ele observou que vocês trabalhavam com frota, trabalhavam com adesivo, entendeu? Não necessariamente frota, mas trabalhavam com adesivo. Então, ele me falou, meu primo, é o seguinte, tem essa empresa lá que o dono, ele é ex-sócio do meu sócio atual. Tu fica falando das coisas aí, como é isso, né? Tô brincando. É, galera. Só para outro que a gente falou, né? Então, pois é, eu já também iniciei na internet, eu já tive ex-sócio, já tem um podcast, vamos lá. Busca aí MX Fibra, Maxwell Oliveira, é meu ex-sócio da história aqui, ó, que é a conexão do Nicinho para chegar aí na história dele. Pois é. E aí ele liga ao Maxwell, o Maxwell te liga, pedindo, óbvio, uma vaga de emprego para alguém que quer chegar. E eu vou até a Speed, eu cheguei aqui numa semana, deixa eu ver, por volta de quinta-feira mais ou menos, passei o final de semana, e na segunda-feira eu vou até a Speed me apresentar. Cheguei lá, conversei diretamente contigo, acho que tem noção disso, lembra? E naquele jeitão acelerado, né? Deixa eu falar um negócio. Eu não lembro da tua entrevista. Pois é, mas o que acontece? Não lembro. É porque Zero, sabe o que é zerado? A minha entrevista foi aquela entrevista no teu pique. Foi? Eu chego... vamos lá, como é meu pique? Teu pique é aquele pique de acelerado. Acelerado, não para. Então eu chego, vou conversar contigo, tu já vai saindo. Aí, não, bora aqui, sobe no carro aí. Aí eu entro no carro e a gente sai. Acho que sentido, na época eu não conhecia nada de rota por aqui. Tu saiu da tua entrevista, saiu pra algum lugar, foi? Casa da Mangueira. Carro da Mangueira São Cristóvão. Sério? Não lembro, mas eu lembro. Ela foi comprar, Sandal. ou Companhia da Tinta, alguma coisa. Aquela região. Comprar material naquela região. Sim. Ali. E aí, conversando, fui me apresentando, baterias LA, aí polícia, isso, aquilo. Aí demos esse retorno, fizemos uma volta, compramos o material que tu foi comprar, chegamos na loja de volta. Lembro muito bem que tu chegou pra mim e perguntou assim, muito bem, se fosse pra te começar a trabalhar, tu começaria quando? E aí eu falei pra ti assim, eu começaria amanhã. Amanhã de manhã eu já estaria aqui. Isso foi uma entrevista pela manhã. Aí tu virou e disse assim, bora fazer melhor. Vem de tarde. Começa hoje. Foi desse jeito, né? Vem começar hoje. Eu não sei se era pra me testar. Eu não lembro, não. Mas se era pra me testar, eu testou o cara errado, né? Porque eu digo, rapaz, eu que começo. Eu só tenho que ir até na casa do meu primo, avisar ele e eu volto. Aí tu falou, não, agora nesse horário agora os meninos vão almoçar. Isso já era por volta acho que de 11h30 para 12 horas. Os meninos vão sair pra almoçar, eles vão voltar às 2 horas. Aí tu volta nas 2 horas. E assim foi. Saí, fui até a casa do meu primo almocei na casa dele. E retorno pra Speed, entendeu? Retorno pra Speed. Passei a tarde toda praticamente sem fazer nada, entendeu? Os meninos trabalhando, eu mais observando do que fazendo realmente alguma coisa. E aí acho que foi por volta das 16 horas. 16 horas ali mais ou menos para as 17, quase na hora de ir embora. Aí você chama um dos funcionários, acho que é o Vandeilson, na época, um menino chamado Vandeilson. Vandeco Roots, Vandeilson, isso aí. E aí me bota pra fazer a caçamba de uma Frontier da polícia, acho que ela era cinza, a gente tinha que fazer ela de branco, alguma coisa do tipo assim. E aí ali foi o início de tudo. Eu não tinha contato com o tipo de material que eu iniciei nesse dia, não tinha o hábito de usar o soprador térmico, porque no interior eu usava era um soprador de cabelo, e a temperatura, se for fazer uma comparação, é muito inferior
É muito inferior. E aí, quando eu pego o soprador de cabelo, ele tem 2 start, né? O soprador térmico, ele tem 2 start, no sentido para cima e um para baixo, e desliga no meio. E ali, eu apanhei demais ali, ó. Até que eu me adaptasse com o tal do soprador, eu apanhei demais. A gente acabou até rasurando a peça, mas conseguimos dar um jeito. Ele tentou me passar o que ele tinha, né? Acho que também não sei se ele tinha alguma dificuldade também. Eu sei que a gente conseguiu desenrolar o serviço, conseguiu me entregar, na verdade. Mas ali, de fato, foi o início de tudo. Toda a minha carreira dentro da Speed iniciou nesse dia, entendeu? E eu tô... Que carreira foi essa? uma carreira bem longa, né? É uma carreira bem longa. Tem que resumir um pouquinho pra galera aí pra saber. Pois é, mas aí a minha história dentro da Speed se inicia naquele período ali em 2018. Foi o período que eu cheguei aqui, entendeu? Foi a primeira empresa, ou melhor dizendo, a única empresa que eu já passei, porque a outra que eu tô agora, né, realmente, eu ainda não passei, tô lá. Então, eu passei faz o quê? 8 anos, né, mais ou menos. Vai fazer 8 anos que eu tô aqui. E eu passei 6 anos na Escola Speed, porque, como eu sempre falei, Escola Speed, a Speed, para quem quer evolução, a Speed tá ali. Entendeu? A Speed tá ali. Na Speed eu fui um pouco de tudo também, como tu sabe. Sim. Eu fui soldador. Eu lembro da frota que a gente fez pra Fortaleza. Pois fui soldador. A gente foi pra Fortaleza e a gente pegou uma frota que todo mundo foi empenhou pra fazer uma pegada. A gente mudou tudo. Tinha eu lembro soldador, tinha um pintor. Porque a gente pegou um serviço que foi pra fabricar a cela das viaturas, que era pra SEAP. Eu acho que é Sistema Penitenciário de Fortaleza. Era pra locadora. A gente fechou, acho que era 20 e poucos carros. Acho que foi 30. 30, né? 30 carros. A gente fechou, na verdade, uma frota de 30 carros no sentido polícia e fechamos uma frota de 10 carros, se não me falha a memória, 7 ou 10 carros no sentido bombeiro. Temos bombeiro mesmo. Mas a gente fez também... Foi Defesa Civil, era isso, Fortaleza. Ele era plotado de vermelho mesmo. Então, ali a produção foi... Essa da polícia a produção foi louca, porque a gente pegou de tudo. Sim. Nós pegamos cela... nós fabricamos a cela, nós fizemos o estofado, capa de banco, instalamos giroflex e plotamos os carros. Eles acho que eles eram pratas, eu acho, a gente botou de branco, padrão Fortaleza, hoje da época, não lembro certinho, mas realmente foi completo mesmo. Foi um desafio bacana isso aí. Foi um negócio bem diferente. Eu costumo falar que a escola Speed, porque, como eu estou te falando, ali você tem serviço todos os dias. Então, para quem quer uma evolução, para quem trabalha no ramo que a gente trabalha hoje de envelopamento e pega uma Speed da vida, não sai dali um verdadeiro profissional, um cara bom, se não quiser. Eu pensei esse site aí, vou pensar em fazer de repente a Speed Academy. Vou pensar, galera, o Início deu uma dica boa aqui, que se eu perceber uma propaganda sair amanhã, já estão ligados, viu? Veio daqui do insight do Início. Mas que bom, Início, saber disso, cara, sabe? Assim, porque a gente sabe que bons processos hoje, muita coisa acontece, muita coisa que a gente chega lá na frente, às vezes a gente não entende que teve todo um histórico, né? E também é aprendizado todo dia. A pessoa vem falar, o Rui fala demais, ou então tem coisa que cobra demais, uma coisa, mas na verdade, o que a gente tem de propriedade, o que a gente pesquisa, o que a gente busca, o que a gente vai atrás, o que a gente vai buscar inovação, são coisas que não é para todo mundo e não é para qualquer um. A pessoa tem que querer. Ela tem que querer, ela tem que ter constância, né? A gente fala muito hoje de constância, de propósito. Cada pessoa tem que saber que tem desafios que é individual, né? Tem metas que ali que não dá para qualquer pessoa fazer. Eu falo sempre uma coisa também, que eu falo assim: alguém está lhe observando. Sempre faça o seu melhor, independente de onde você esteja trabalhando, independente de o que você esteja fazendo, faça o seu melhor. Entendeu? Assim, na verdade, esse é um ponto importante que tu fala, porque às vezes a gente trabalha achando que a pessoa não está observando, entendeu? Eu costumo sempre falar que o envelopamento é algo que você tem que pelo menos amar aquilo ali, você tem que se identificar com aquilo, porque é uma arte. A arte exige o quê? Paciência, técnica. Se você não gostar daquilo ali, você vai entregar o serviço para o cliente e só vai entregar o serviço, você não vai entregar uma qualidade. Então, quando você gosta do processo de envelopamento, eu digo isso hoje porque muitos já me perguntaram sobre envelopamento, muitas pessoas às vezes me questionam sobre o próprio PPF, entendeu? Talvez, como tu falou no início, talvez de eu ser uma das referências, digamos assim, São Luís. Eu não vou buscar estado, né? Vou buscar estado porque o estado é muito grande, mas digamos assim, na capital mesmo. Eu não tinha dimensão
do quanto talvez eu realmente fosse referência para algumas pessoas, não sei para todos, mas para muitos. Para muitos, quem vive o ramo do PPF, é muito difícil, talvez alguém aqui dentro de São Luís que trabalhe com isso, que não me conheça, talvez nem pessoalmente, mas que também já ouviu falar sobre indicínio, entendeu? Mas isso é algo que a gente busca ou que a gente conquista não do dia para noite, entendeu? É algo que você realmente tem que vir conquistando devagar e tu falou certinho. Quando tu fala que é um processo que tem que ter uma constância. Sim. Entendeu? Tem que ter uma constância, porque as portas se abrem e você tem que pelo menos aproveitar a oportunidade. É o lance que sempre vai ter oportunidade, às vezes a gente perde. Às vezes a pessoa não entendeu a mensagem. Exatamente. E o cavalo selado passou e a pessoa não pulou no cavalo. Exatamente. Entendeu? Muitas das vezes vai ser isso. A porta vai estar aberta para você ali, você não vai entender. Então você não vai entender, você vai deixar passar. Entendeu? Então, voltando no assunto da Speed, eu evolui muito. Eu evolui muito. Eu acho que a minha carreira hoje se deve muito a essa evolução que eu tive dentro da própria Speed, entendeu? Dentro da própria Speed. Eu lembro que quando eu cheguei na Speed, eu trabalhava de uma maneira lenta, porque o meu processo realmente era acabamento. Meu foco era acabamento, era o detalhe. E eu lembro que quando eu cheguei, os meninos tinham aquela pegada frota, que é aquela coisa entrega, demanda. Entendeu? Demanda. Então, vamos entregar. Então, quem trabalha com a demanda sabe. Tu não pode demorar muito. Tem que entregar, tem que fazer o mercado girar, tem que fazer o capital entrar. E eu fui mais pelo outro lado. Entendeu? Então, assim, eu acho que talvez esse meu jeito de trabalhar, essa minha ideia de ir pelo outro lado, acabou ajudando muito para que a gente se tornasse a Speed Rap. Entendeu? Que saiu da Speed Comunicação e foi para a Speed Rap. Que a Speed Rap, ela chega já com um processo de um envelopamento mais premium. Isso. E aí que entra também aquelas nossas viagens. Que viagem? Viagem. Como é? Vamos falar de viagem. Participação de campeonato. Outra coisa, eu nunca imaginei que eu sairia do interior, eu viria para São Luís. Fala um pouquinho, antes de falar da viagem. Que interior é esse, sim? O pessoal que tá olhando aí. Interior fala, de onde é que é esse interior? Onde é que você tá? É Rosário? É Morros? Nada, não é Baixada aqui. Vamos supor, é litoral ocidental. Talvez um pouco desconhecido, né, pra galera. Acho que muitos aqui conhecem mais a região da Baixada, talvez de Pinheiro pra cá, e não tanto de Pinheiro pra lá. Mas eu venho de interior chamado Rabeca, né? Cidade de Porto Rico. Litoral, como eu tô te falando, entendeu? Talvez muitos aqui não vão saber, talvez muitos vão pesquisar para procurar saber realmente, mas é uma cidade nova, então não tem como ser tão falada, tão conhecida. Mas eu venho desse interior pequeno. Lá era fácil, antes de tu fechar a viagem, lá era fácil a conexão com o adesivo? Só fala um pouquinho ali do início. Como é que tu chega no adesivo para depois a gente falar da viagem? Só um pouquinho assim, lá no interior. Como é que é lá? O que você teve de conexão? Como é que foi a conexão com o adesivo? Como é que eu chego no adesivo? É aquela velha história que a ocasião é que faz o ladrão, digamos assim. E eu cheguei a pagar, olha só, para que as pessoas trabalhassem com adesivo para mim, entendeu? Na época eu tinha uma moto, lá em casa a gente tinha uma moto, né, que era da família, não era só minha, e o meu irmão acabou caindo na moto, arranhou a moto. Então eu achei que tava feio, e na época eu nunca imaginaria que eu ia trabalhar com aquilo ali. Acabei pagando para que fosse feito um serviço para camuflar um pouco o arranhão, né, que tava feio. Beleza, aí ele achou que tava ruim, acabou caindo novamente, que a gente abusava ele, que ele saía de carro pra cair. Ele era igual a história da loura que a loura cai numa casca de banana, e aí ela vai e olha uma casca de banana na frente e ela fala, vou cair de novo ali. É mais ou menos essa pegada. Aí ele caía 2, 3 vezes. Então ele cai a segunda vez na moto, arranha novamente, e eu disse, quer saber, eu vou fazer isso aqui eu mesmo, entendeu? E aí eu vou e faço. Não ficou perfeito, mas deu pra chegar mais ou menos onde eu queria, que era vedar o que tava feio, que era o arranhão. E interior é pequeno, você sabe como é que é. Você fala uma coisa, bem aqui, quando pensar que não, todo mundo já sabe. Então, para serviço é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Você faz uma coisa, se ficar bem feito, óbvio que você tem 1 ou 2 que já vai querer, principalmente começar pelas amizades. Então, isso que eu fiz na minha moto acabou chamando a atenção de alguns amigos meus.
e que futuramente também tiveram o mesmo problema de arranhão. Então eles pediram, cara, ficou bacana na tua moto, faz na minha. Aí você vai e faz. E aí é como entra aquela história que eu sempre falo. Não adianta eu vender o meu serviço, entendeu? Se não for um serviço bem feito. Se for um serviço bem feito, o meu cliente vai vender para mim. Então, eu comecei a expandir justamente nesse sentido. Eu comecei a fazer pequenos detalhes, em uma moto para um, uma moto para outro. E quando eu me dei conta, eu estava bem conhecido no ramo de envelopamento. Óbvio, não tinha ferramenta. Já ia perguntar pra ti. Não tinha técnica. Eu ia falar assim pra ti. Que ferramenta tu usava? A minha eu ferramenta. Bateu curiosidade. Olha só a minha ferramenta. Olha a ferramenta do homem que estava começando a trabalhar com adesivo. Uma flanela. Ela tá se destacando. Uma flanela. Entendeu? Uma flanela. Eu comecei a adesivar com uma flanela. Com uma flanela? Uma flanela. Agora, o que acontece? Não fazia, tipo, se chegasse uma moto para me fazer ela toda, eu não faria. Não faria porque eu não tinha técnica, eu tinha medo de acabar estragando o material do cliente, então eu falava para eles, ó, o que eu posso fazer para ti é um detalhe. Se você quiser, eu faço um detalhe no tanque, posso fazer um detalhe no paralama, certo? Mas não pegava um serviço full, digamos assim. Mas aí, sabe o que eu achei massa? Tu já começou com a visão lá atrás. Porque isso é o que eu falo de alinhamento e expectativa. Isso aí é o que falta para muita gente. Exatamente. Assim, cara, se você viu que você não vai conseguir entregar, mas tu entrega algo que é aceitável, que é alinhado, aí muda o jogo. Porque muita gente não faz isso de falar assim, alinhamento e expectativa. Isso aqui não está incluso. E às vezes o cara muda o jogo. Esses dias foi um cliente na empresa, porque a SPG Diamond está em outro momento, e o cliente, eu falei para ele de entrada de porta na Porsche. Ele falou assim, como assim entrada de porta? Eu fui explicar. Eu falei, ó, esse carro aqui, a entrada de porta, nós tínhamos que tirar essa porta da Porsche. Eu não vou fazer isso para o senhor nesse alinhamento que a gente está. Então é isso, atende ao cara. Atende. Também porque ele não queria desmontar a Porsche dele. Ele não queria desmontar carro novo. Então assim, isso é alinhamento expectativa. Então assim, bem desse detalhe que você coloca, que você sinalizou, com relação lá atrás, eu já vejo uma expertise sua nisso aí. Isso aí faz parte do teu crescimento lá atrás de planejamento. Isso aí eu acho que muda o jogo para quem entende uma escala, sabe? Sobre isso aí. Pois é, porque o que eu via? Eu via que se eu não conseguia, não tinha técnica, não tinha ferramenta, eu sabia que eu não ia conseguir, então eu preferia não pegar. Entendeu? Até porque é uma coisa que serviria para a minha própria queimação. Tipo, você pega um serviço achando que é o cara, aí você vai e não consegue e você acaba se queimando no mercado. Então era melhor eu vender algo bom que eu sabia que eu conseguiria resolver do que eu tentar vender algo tipo para ganhar mais, mas não conseguiria e acabar queimando o meu próprio mercado. Mas só que qual é o detalhe que tem nessa história? Na época eu trabalhava como frentista, então o envelopamento entrava mais como talvez um hobby ali que eu fazia para ganhar Muitas vezes eu nem cobrava, na verdade. Muitas vezes eu nem cobrava. É aquilo que a gente fala que a gente paga para trabalhar, né? O meu início no envelope foi mais ou menos assim. Então, eu lembro muito bem que um colega meu comprou uma moto, uma Bros vermelha, e na época ele falou que ele queria fazer o serviço full, envelopamento completo. E a gente, conversando, ele falou, o senhor consegue, ele me perguntou, o senhor consegue fazer? Que ele queria que eu fizesse. Eu falei, não, eu não consigo. Eu também não vou me chatear se tu levar para outra pessoa a fazer, porque eu realmente, de fato, não consigo. Ele, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar essa moto pro cara em Cururupu. Cururupu é uma cidade que fica a uma distância mais ou menos de uns 50, 60 quilômetros do meu povoado, no carro, da nossa cidade, mais ou menos. Dá 1h20 de viagem, mais ou menos. E ele foi, fez o serviço, o rapaz envelopou a moto dele toda. Quando ele vem de lá, ele vai até lá em casa e falou assim, o senhor consegue fazer isso aqui. Só o que tá faltando pro senhor é duas coisas. É duas ferramentas que ele tem lá que o senhor não tem. Eu perguntei qual seria a ferramenta. Ele falou, é uma espátula que ele tem lá. Ele não soube falar direitinho, não soube decifrar como seria. Ele disse assim, é uma espátula, um negocinho que ele tem assim que parece ser de plástico, e uma pistola de calor. Aí eu falei, é mesmo? Ele disse, é. Eu digo, a pistola de calor eu consigo improvisar com um soprador de cabelo. A espátula já é mais difícil porque eu nem sei como é. Você é flexível, você rígido, semi-rígido, né? Exatamente. Olha o mundo de hoje, para quem tá aí... Mas olha a diferença, olha a vantagem.
A vantagem que o pessoal hoje tem que a gente não teve no nosso início. Há 10 anos, acho que até pouco mais, talvez 10, 12 anos atrás. Até mais. Entendeu? Então, o que acontece? Eu digo, eu vou improvisar, vou ver se vai dar certo. Olha uma perna de cadeira quebrada. Essas cadeiras de plástico, né? Essa aqui, quebrada. Eu digo, quer saber? Eu vou fazer uma espátula com essa perna de cadeira. Fui e cortei um quadradinho, só que a espessura dela é um pouco grossa. Eu fiz o quê? Eu cortei, né? Tipo, como que amola a faca. Sim. Cortei de um lado, cortei do outro, afiei e fiquei bonitinho ali. Usava uma espátula para proteger, para servir de feltro. Eu comecei a fazer, mas ela muito rígida. Acabou que não me ajudou 100%. Ele lembrou da sandália havaiana, senhor? Não lembrei desse detalhe da sandália havaiana. Aí fui partir pro calor, pronto, piorou. Piorou porque quando eu dava calor, pagou esse... Lembrando que se for adesivo daquele tempo vinil... falando hoje de técnica, aquele adesivo ali era adesivo posicionável, né? Pois é. Tempo. Porque, na verdade, hoje a gente fala de técnica de adesivo, ali é um adesivo que ele foi feito para só colar. Só colar. A gente mudava, a gente não fala de técnica agora de adesivo, mas posicionava, tá falando, colou, a cola, não pode mais tirar que a cola ficaria, né? Então, em regra, era esse material. Naquela época, praticamente só tinha esse material, né? Pois é. Mas aí, como eu tô te falando, aí a história começa bem ali. Sim. Entendeu? A história começa bem ali. E com o tempo eu comecei na persistência eu consegui dominar a questão do calor, para usar o material, né? Porque quando você tá com o calor ali, ele acaba amolecendo. Então, se você não tem noção de nada, aquilo ali é o que atrapalha. Em vez de ajudar, acaba atrapalhando você. No começo, realmente me atrapalhou, mas depois eu comecei a pegando a prática. E teve um belo dia, no interior você não tem estúdio, você trabalha debaixo de qualquer árvore que tenha. Fez uma sombra, não, bora adesivar bem aqui. Não tinha piso de plástico lá. Não tinha piso de plástico, luzinha de calor, quente e fria, não. Nada disso, assim. É areia e sombra de árvore, entendeu? E eu tava uma bela manhã lá em casa, adesivando um Fiat Uno, somente o teto, né? Um colega meu pediu pra que eu fizesse um serviço, preto fosco na época. E um colega meu vai e passa, encosta. Eu tava lá com a dita flanela, com o dito soprador, e ele disse, rapaz, eu tenho um negócio lá em casa que vai dar certinho pra ti. Aí eu falei, o quê? É um negocinho, uma espátula lá. Aí ele falou que tinha alguém, acho que da família dele ali, se era uma cunhada dele, que tinha o marido dela, acho que aqui de São Luís trabalhava com isso, e ele acabou trazendo essa espátula, ou levando pra lá pro interior, né, saindo daqui levando pra lá. E ele vai e me empresta essa espátula. Na primeira passada, na verdade, já foi uma diferença imensa. Oxe, ali eu digo, pronto, mudou o jogo. Ali mudou o jogo. Pergunta se eu devolvi a espátula dele. Paga a espátula pro cara. Não devolvi. Paga uma nova pra ele. Não devolvi a espátula dele. O soprador de cabelo que eu usava, que era da minha prima, passava mais tempo lá em casa. Todo o tempo ela ia pegar pra arrumar o cabelo dela. Até que o tempo depois eu consegui adquirir também um pra mim. Mas foi isso. Massa. E assim, então a história foi contada. E como é que teve viagem? Como é que foi as viagens? Você falou aí? Pois é. Isso falando lá na Speed depois. Chegando na Speed. Falar, o que foi a experiência? Teve alguma experiência bacana? Não, teve. Pessoas ruins? Como foi? Não, eu acho pra galera das experiências aí. Eu acho que as experiências todas são produtivas quando você... assim, quando você tem alguma experiência... Para você saber se ela é produtiva ou não, depende da visão que você enxerga. Entendeu? Essa só tu por exemplo, eu preciso que tu fale pra gente e pra galera. Não, mas eu falo... Vai que a gente não sabe como foi. Às vezes a gente só tem que parar para analisar, porque às vezes até um esquecer de um caderno em cima da mesa, você tem que voltar do meio de uma viagem, talvez para te levar lá na frente. Entendeu? Então, as experiências que eu tive na Speed, por exemplo, na viagem que tu tá falando, que a nossa primeira viagem foi pro Cambeia, a primeira viagem. Não, eu tive várias viagens pela Speed. Eu fui até, vamos supor, Zé Doca do Maranhão. Não pensava que eu iria pra Zé Doca do Maranhão. Acredito que eu não tava lembrando que a minha primeira viagem dentro da Speed foi pra Zé Doca do Maranhão, pô. Sério? A gente foi adesivar um ônibus lá de um cantor, não lembro o ônibus ônibus, sabe o que foi? Cara, eu esqueci o nome do... Eu sei agora, eu lembrei. Junior Play tava adesivando com a gente lá, né? Eu lembro agora, é a banda de Zé Doca. Pois é, uma banda que tem lá. Se eu for usar... Foi o meu trabalho, foi aquele. Pois é, se eu for olhar essa viagem pelo ponto negativo, qual seria o ponto negativo que eu tiraria dela? Pô, a gente teve que descolar um monte de adesivo do carro todinho. Olha o tanto de cola que não ficou.
Aí eu vou 3 dias silabusando com água raiz. Aí quem quer silabusar com água raiz? Entendeu? Mas em compensação, foi uma viagem. Eu não tava lembrando desse ônibus certinho. Um dia desse eu ainda vi esse ônibus em algum lugar por aí. Pois é, foi uma viagem. Foi uma viagem produtiva, a gente acabou fazendo um excelente serviço, entendeu? Então a gente teve o nosso reconhecimento bem ali. Eu creio que... Esse aí foi pro grande Bill Moraes, vereador. Pois é. A conexão até hoje, na verdade, a gente fez depois minha irmã fez com ele, até hoje a gente tem constância com os clientes, a gente fez recente, acho que ano passado, um micro-ônibus também de outra cantora da rede dele lá. Pois é, mas aí, ó, eu acho que esse foi o primeiro serviço que a gente fez pra ele, ou que a Speed creio que foi legal. Eu lembro que esse atendimento dele, eu tava em Zedoca no dia, eu acho que eu fechei com ele, e foi legal, a gente tava com a operação em Zedoca iniciando, realmente, eu acho legal que é uma operação que a gente fez naquele tempo da conexão, que é uma conexão que a gente tem até hoje. Tem até hoje. Não, eu tô falando então, pronto, uma viagem produtiva. É produtiva, entendeu? Exatamente. Então, depende muito do golpe de vista que a gente enxerga a cada detalhe. Segunda viagem, experiência do Cambeia. Cambeia. O que é o Cambeia? Campeonato Sul-Americano. O campeonato... do motivo, né? Exatamente, brasileiro, né? Não é só hoje é sul-americano hoje, não? Pois é. Naquele tempo era o campeonato brasileiro, entendeu? Era o campeonato brasileiro. Foi que cidade? Então, não é nem sequer um estadual, é um brasileiro ali que tá agregando como foi todas as regiões. Qual foi a cidade? Fortaleza. A gente acabou indo Fortaleza com uma expectativa talvez de chegar entre os primeiros, entendeu? Talvez não ganhar, mas com a expectativa realmente de ir mais longe. E a gente acaba saindo na primeira etapa, entendeu? Talvez com uma falta de atenção da equipe, a gente acabou sendo desclassificado, mas... Pô, só o fato de você estar ali, entendeu? Tá ali com o pessoal que estão muito acima, digamos assim, no mercado, e você mantendo aquela conexão, você agregando, vamos supor, conhecimentos, porque você vai num campeonato desse, por mais que você não ganhe, você volta de lá com alguma coisa. Sim. Entendeu? Então foi muito importante essa viagem para Fortaleza, foi muito importante realmente pra gente, não só para mim, não só pro meu colega que é o Igor, né, na época foi meu parceiro de envelopar, mas para a própria empresa, entendeu? Eu vi o que acontece. Quando eu cheguei na Speed na época, eu vi a Speed focado muito realmente na frota, e eu senti que tua cabeça mudou muito, entendeu? Nunca te falei isso não, mas eu senti que a tua cabeça mudou muito com relação ao mercado prêmio, depois que a gente começa a participar. Eu acho que quando tu foi a primeira vez no Cambeia, né, que você foi em São Paulo... Foi a verdade, eu falo que é a virada de chave. Na verdade, esse evento que você tá falando, que pessoal, quem tá acompanhando a Speed aí, é o evento que eu fui recente agora, né, que isso. Graças a Deus, que conecta com o que o Vinícius tá falando, que é um dia... Esse é o quarto evento que tu vai, não é isso? Eu não lembro. Acho que tu foi uma vez com teu pai, o primeiro que tu foi com o seu Martins. Esse aí que tu tá falando, pra quem chegar nesse evento, a virada de chave, ela acontece em São Paulo, no mês de março, na feira, que eu chego na feira e digo assim, o que é isso? Um campeonato de envelopamento? Isso. A galera fazendo envelopamento, tem um campeonato, tem ferramenta, tem massa. Isso mesmo. E foi março. E aí, em Fortaleza tem a versão... Tem uma feira que é em 2 anos, que foi a que eu fui recente agora, ela vai ter agora só daqui a 2 anos. Então, quando a gente vem de março em Fortaleza, eu chego pra vocês dizendo assim, galera, é o seguinte, eu não sei como é que vai ser, em setembro nós vamos para Fortaleza. Exato. E aí, porque tem uma mudança de chave, tem um negócio que está acontecendo aqui, não sabemos como é que é direito, mas vai ser massa, que eu não posso ficar com aquele sozinho. Aí a gente alinha pra gente ir, e nós fomos ousados, a gente queria levar um monte de gente, nós escrevemos 2 times. Isso, na hora não deu certo pra ir, foi só um. Né? Eu falo até hoje de oportunidade e possibilidades, que dava para ter mais gente ter experiência nesse momento, mas foi muito massa a experiência. Sabe o que eu tiro de lá desse evento? Que pra gente foi a conexão, o início de uma etapa, que hoje eu fui recente, desse mesmo evento que você foi, que imagina que a gente foi lá sem conhecer muita gente, sem saber nada, mas eu fui agora. Quando eu vou lá, eu falo com o Silvano Plota, que é um cara que veio fazer curso na Speed, tirei foto com eles, com o Thiago Sossai, que é hoje uma referência na UTAC, que na época a gente nem conhecia, eu acho que talvez era jurado na época, né? Na época eu lembro que um dos jurados que estava com vocês nesse dia é o alemão da Luxfilm, que é um dos jurados lá que estava nesse dia do evento, na época ele estava conectado com o jurado da UTAC. Cara, uma galera que eu não lembro todo mundo que eu conheci naquela época também. Eu acho que nesse evento aí, não sei se foi esse dia que eu conheci o Mário, assim, de conversar mais com ele, não sei se foi esse mesmo evento aí. E assim, a gente não conhecia ninguém, o Marcelo, dono da UTAC, a gente não conhecia a galera. Eu fui agora recente com o Gustavo Prado esse ano,
E eu cheguei lá, na AUTAC, Gustavo Prado estava comigo, nosso piloto, ele disse assim, Rui, a Speed está conectada. Eu só cheguei perto dos stands da AUTAC, eu só fui passando assim a Marcela, que é a esposa do Cacau, ela foi dizendo assim, Rui, pulseirinha de vocês VIP, né? Já foi entrando, aí o Gustavo falou assim, como assim, Rui? Vocês são VIP? Eu falei assim, eu não tô dizendo nada. Eu falei assim, eu não tô falando nada. Ele disse assim, pô, só chegamos aqui, a mulher foi entregando a pulseira VIP pra gente. E tu falou assim, conexão. Porque... Entendeu? Como a gente conversa. Às vezes a pessoa não sabe história, não entende a história ou não tá por dentro. Foi aquele dia, o primeiro dia. Né? O Marcelo, dono da AUTAC, fez uma live na Speed. Exato. Né? Nesse dia, a última versão agora, a gente tava com um carro de drift, uma conexão nova no stand da Imprimax, quem acompanhou. Então, assim, a gente estava com um carro lá de conexão na Imprimax e estávamos no evento da AUTAC, né? Tem todas as situações de alinhamento e, cara, muita coisa massa. A Carla, que estava na Imprimax, me encontrou na feira, falou um monte de parada massa, nós tivemos muitos insights juntos, conversamos muita coisa que pode ainda chegar novidades aí, e foi aquele início lá que foi a semente, que foi a sementezinha, né? Pois é. Então, assim, a gente pode ter trago coisa triste do dia, ou não foi legal, não era o que a gente imaginava, né? Como com a desclassificação. Muita gente não sabe que teve desclassificação, na verdade, né? Naquele dia. Mas sabia que foi o checklist, aquilo ali? A meu ver, assim, a gente não tinha um hábito no checklist. Foi uma falha, na verdade. A gente não sabia nada do evento, né? Foi uma falha grotesca nossa, justamente pelo fato de ser o checklist que desclassificou a gente. Foi. Isso. Ou seja, é algo que a gente tinha no dia a dia. E algo que a gente bate muito até hoje. Não era pra gente ser desclassificado justamente naquilo ali. Vocês fizeram uma boa apresentação. O negócio foi que tinha um risquinho que vocês não marcaram o checklist. Pois é, e, assim, a nossa apresentação, eu acho que até em Fortaleza, por ter sido o primeiro, né? Foi até melhor mesmo do que a de São Paulo. Aí teve outra depois dessa. Pois é, a gente marca pra viajar em São Paulo, acho que 2 anos depois, logo depois da pandemia, a gente foi, acho que a gente foi em 2019 em Fortaleza, se não me falha bem a memória, e eu acho que a gente voltou em 2021. Sim. Mais ou menos, não é isso? Em São Paulo. Eu lembro que eu fui na pandemia e fechou tudo, eu fui com minha esposa e a gente volta. Eu creio que foi esse ano sim depois. Eu sei que a gente volta na cara e na coragem. Pra São Paulo a gente foi na cara e na coragem mesmo. Eu lembro que a gente ia, não ia, e quando foi nos dias da própria viagem a gente acabou... Sabe o que eu lembro aqui que é legal lembrar, quem acha que é tudo em mil maravilhas? Tu lembra da situação que eu lembrei rapidinho de Fortaleza? Oxi, como é que não lembra? Não, deixa eu falar um negócio. Galera... Se você tiver noção que nós fomos pra Fortaleza com uma passagem de ida. Foi ou não foi? Ele disse assim, Nicinho, a volta vai cair um dinheiro tal dia e chegar lá se vira. Se não foi assim, e talvez a gente vem de ônibus e a gente foi de avião. Na verdade, a nossa viagem já tava marcada pra ir de ônibus, que eu lembro muito bem. Entendeu? E sem falar que eu tinha pânico de viajar de avião. Eu falava que de avião não viajava, não. Eu lembro da volta que a gente tinha passagem. Eu não pois é, mas a gente tava certinho pra viajar de ônibus. A gente ia de ônibus, que era uma viagem bem cansada, mas a gente ia, porque a gente tinha que ir. E, se não me falha a memória, acho que uns 3 dias antes, tu chamou a gente e falou, galera, consegui as passagens de avião, então a gente não vai de ônibus. Ali, pra mim, desses 3 dias foi... 3 dias que eu passei com uma apreensão, um pensamento muito doido. E eu acho que não sei se eu cheguei a comentar contigo. Mas eu saí de casa, a gente marcou acho que um determinado horário pra ir pra Speed, né? Se encontrar na Speed pra gente ir pro aeroporto. Aí eu saio de casa, mamãe tava... Não, mamãe não tava ainda aqui. Mamãe ia chegar pra ficar com a minha esposa pra não ficar só. Aí eu saio de casa e pego o ônibus. Já vou com o pensamento do voo na cabeça, né? Aquele medo, aquela coisa assim, sei lá, um pensamento negativo. E quando eu chego no avião, tem aqueles caras que ficam vendendo as coisas ali no avião, quando eu falo no ônibus, eles ficam vendendo. Então ele falou assim, gente, quando vocês saírem de casa, vocês têm que se despedir da família de vocês, como se fosse a última vez... Sei o quê, eu digo, eu não acredito não, cara, que eu vou pegar um avião, eu já tenho pânico de viajar de avião, e esse cara vai falar essa mensagem bem aqui, pelo amor de Deus, ó o pensamento louco da cabeça da gente, né? Aí eu digo, eu quero saber, eu não vou nem mandar mensagem pra mamãe, ó, porque vai que eu tô me despedindo bem aqui, então eu não vou. Foi não. Foi isso não. Tô te falando, mas assim, é só... Aí deu tudo certo a viagem. Pô, graças a Deus. Pô, quem não sabe, nós não tínhamos passagem de volta. No dia, a gente tava num cambé lá e do nada disse, galera, o dinheiro caiu, vamos ver se a gente acha passagem. Vamos gastar passagem. Pois é, mas aí foi bom, porque aí pelo menos nós passamos 3 ou 4 dias, pô, e apesar da gente ter perdido
não ter se classificado, mas, pô, a viagem foi surreal. Experiência massa, foi experiência foi top, massa. top. Passeamos à vontade, andamos de um lado, andamos pro outro lado. Foi tão bom que no ano seguinte eu resolvi voltar com a minha esposa, né? Sim. Através dessa viagem que eu fiz pela loja, pela empresa, eu gostei tanto que eu resolvi voltar com a minha esposa. Programei para voltar no ano seguinte, mas entrou a pandemia, a gente não voltou. Acabamos voltando acho que no ano de 2022, se não me falha a memória. Mas pô, é muita gratidão, realmente. Entendeu? É gratidão que eu tenho. Foram 6 anos de experiência, de aprendizado e de coisas que, assim, que eu só tenho a levar pra frente mesmo. E São Paulo, como foi São Paulo? A experiência já. São Paulo... Foi pegada, né? São Paulo pra a gente chega... O calorzão do Maranhão e o friozão já... foi diferenciado, já foi diferenciado. E esse baque aí... Acostumado aqui com o quê? Com 29, 30. A gente chega lá, pega logo 14. Entendeu? Aeroporto. Aí, meu amigo... Em pra torrar, pra rachar. Aí é pra rachar. E tu lembra que tava uma época de meio de frio, assim, parece também. Foi uma época, a gente foi o quê? Em setembro, outubro, novembro, alguma coisa do tipo. Eu sei que o clima lá tava bem frio mesmo, bem frio. Eu lembro que teve eu acho que no dia da nossa bateria, o frio tava... A temperatura tava a 12. 12 graus, eu lembro. Entendeu? 12 graus, então tava de rachar a taboca mesmo, realmente frio demais. E a gente acabou sendo infeliz. O frio acabou atrapalhando muito a gente, mais a tubulação do ar-condicionado. E o resultado que não foi o que a gente realmente esperava. Fomos desclassificados, não só a gente. Então a gente acaba... Todo mundo do Nordeste, aquela edição desclassificada. Não Belém, só, boa. Não só, acho que a gente tinha 2 equipes representando o Nordeste. Era a gente e... o pessoal de Belém, eu também... Só que também não tiveram sucesso. Todo mundo tiveram problema naquela edição. Então, assim, como pro campeonato não foi uma coisa assim muito boa pra gente, né? Porque a gente acabou saindo antes do previsto. Mas, em compensação, a gente teve a conexão novamente com o pessoal, a gente já tava mais conhecido. Foi legal nessa época, eu lembro que a gente foi na fábrica da Altac, né? Isso, a gente foi ver o estúdio de gravar. Tivemos até hoje eu lembro que foi muito massa a recepção lá com eles. Pois é. Teve isso mesmo. Então a gente já tinha conexão melhor nessa época. Já, com certeza. Eu não lembro se ele... Eu acho que ele ainda não tinha vindo fazer a live dele aqui. Ah, tá. Entendeu? Mas a gente já tinha uma conexão boa com ele, já conversava bastante, já tinha conexão com o menino lá, o Cacau. O Cacau já, né? Com a própria Marcela. Então, pô, são coisas que mais, você não... Sabe uma coisa também que eu lembro massa dessa edição? A festa da Altac. Teve uma versão que, imagina, todos os envelopadores do Brasil estavam naquela festa. Até Mário também estava na minha envelopa naquele dia, a gente foi pra... Pois o próprio Mário, ele foi, ele nem competiu, mas ele foi só mesmo pra participar, ele não competiu. É verdade, foi mesmo. Nem no Decor, né, que ele sempre ia pra participar do Decor, nem no automóvel lá, no caso, no envelopamento. Mas eu acho que são coisas que a gente não tem como falar que deu ruim. Sim. Entendeu? Não, a experiência foi muito massa em São Paulo mesmo, realmente lembrando disso. Foi bacana. E o início, como é que chega o PPF? Porque aí, na verdade, o foco do negócio é o PPF. Pois Como é que chega? Como é que a tua visão, que tu lembra dos detalhes do PPF? Como é que você deu o primeiro contato? Como é que acontece o PPF? Pois como é que acontece o PPF? É como a gente tá falando, né? As oportunidades, elas surgem e você tem que saber abraçar, tem que entender o processo e agarrar, entendeu? O PPF, ele chega da seguinte maneira: a gente é chamado para fazer um serviço numa empresa parceira na época, entendeu? Até através do próprio TS. Thiago da TS. Entendeu? O Thiago da TS, ele acaba chamando a gente para fazer um serviço na Carluxo, né? Sim. Então a gente vem fazer esse serviço, eu, como me destacando um pouco mais naquela questão do detalhe, fiquei a parte da frente, né, do serviço, e acabei chamando o Mário para trabalhar comigo. Eu lembro também que parece que esse dia a gente estava fazendo aqueles carros, um carro de... Um dia antes, eu acho que a gente estava fazendo um carro de... Quem fez de rally, eu acho. Um dia antes desse dia. Pois é. A gente tinha... Eu acho que a gente tinha alguns serviços. A gente tinha alguns serviços. E na época o Mário, ele vinha do... Decorativo. Ele vinha do decorativo e queria migrar para a questão do envelopamento automotivo. E então ele estava usando... Justamente ele estava colando na gente, indo na empresa, para pegar experiência. Então ele tinha... Acho que ele tinha feito uma participação com a gente ali na
na questão da Triton, foi que Triton era mesmo. o carro dos meninos lá que iam pro Rally, né? Acho que pro Rally do Sertão, esse nome faz a memória. E a questão dele também, o que me chamou a atenção, acho que me chamou a atenção e te chamou a atenção, era a questão da técnica que ele tinha com relação a... Não digo nem tanto a questão da técnica, mas a questão das ferramentas e do conhecimento. Ele era um cara que sempre pesquisou. Um conhecimento ele sempre técnico e muita ferramenta. Sempre buscou. Então... Olha lá, se não for o cara que tem uma ferramenta na cidade ainda e mais certificados. Eu creio que sim, pô. Creio que o Mário é essa ele é muito mesmo. focado. O Mário, apesar dele ter migrado sair do Decor para ir pro envelopamento automotivo, mas ele já buscava, ele sabia mais ou menos acho que o que ele queria. Então a gente liga assim, nele... Pessoal, quem tá falando, a gente tá falando do MR Envelopamento, né, que foi um dos convidados já da gente, que contou um pouco da história dele também, né? Tem um podcast aí que pode puxar ele aí, que é uma conexão legal. A história do Mário é uma história de vida incrível também, né? Exatamente. Ele é surreal, pô. A história de Mário é muito, muito gigante mesmo, cara. É guerreiro demais. Sim, mas voltando no assunto. A gente é chamado, a TS ele vai, chama a Speed, e sou direcionado para esse serviço, acabo chamando o Mário para trabalhar comigo. Foi uma Land Rover, não? Um teto? Foi uma Range Rover. Foi uma Range Rover. Eu não lembro se era uma Discovery, se era uma Defender. Eu sei que é o carro da marca, da Range Rover. Então, o que acontece? A gente foi chamado para fazer um teto. Entendeu? Um teto. Com material Oracal. Ou seja, era um material que eu nunca tinha trabalhado. O próprio Mário também ainda não tinha trabalhado, mas ele tinha pelo menos o conhecimento. Ele já tinha estudado sobre o material. Então, ele já tinha essa vantagem. Uma coisa que eu não tinha, entendeu? Talvez eu tinha mais experiência de envelopamento, porque eu tava no segmento há mais tempo, a constância, mas ele tinha esse conhecimento técnico. Então a gente chega para fazer um serviço achando que a gente ia passar no máximo ali 1 hora. Chegamos acho que por volta de 3 horas da tarde na loja. Falei, até 6 horas a gente já finalizou e já estamos em casa. Totalmente diferente do que nós imaginamos. Material que a gente não conhecia, um material 651, se não me falha a memória, ele é bem fininho, acho que ele é um 08, então ele acaba te dando muita dificuldade para você trabalhar com ele, entendeu? O fato dele ser muito fino, ele acaba criando muita bolha. Mas, para resumir a conversa, a gente conseguiu. Sim. Demoramos, saímos de lá acho que por volta de 7h30 para 8 horas da noite, mas conseguimos finalizar o carro. E o rapaz que chamou a gente, ele acabou chamando a gente e falando que... Na verdade, isso era um teste. Como se fosse um teste. Como se fosse um teste. Ele citou pra gente que 3 envelopadores ou 4 envelopadores tinham tentado fazer esse serviço e não tinham conseguido. E a gente, apesar da demora, tínhamos entregado o que ele pediu, entendeu? O que ele esperava. Então, ele ficou um pouco surpreso com a gente. Realmente, ele ficou surpreso. E acabou falando do PPF pra gente. Entendeu? Ele falou, galera, vocês conhecem o PPF? Eu olhei pro Mário, o Mário me olhou. Lembrando que isso faz tempo. Faz. Isso é coisa de 3 ou 4 anos atrás. Entendeu? Eu creio até que a própria loja estava começando, estava iniciando nesse período, entendeu? Então, faz um bom tempo. Pra Carluxo. E ele vai falar do PPF pra gente. Eu nunca tinha ouvido falar. Entendeu? Eu falei que eu já tinha ouvido falar, mas não conhecia, mas eu não conhecia nada, na verdade. O Mário falou a mesma coisa, né? Não, eu já vi falar, mas nunca toquei, não tem nem noção. Aí eu olho pra Mário, o Mário me olha e a gente diz... Ele fala assim, ó, tô com jet ski pra me fazer. Aplicação full. Eu acho que nessa época aí, algum site de internet que vendia PPF, eu acho que a média do PPF era tipo 800 mil reais o metro. Era bem caro. Eu acho que era nessa pegada. Era bem caro. E lembrando que era... E nem imaginava usar um negócio desse também. Era bem caro. Era bem caro e era, tipo, limitado. Você não conseguia em qualquer site, digamos assim. Era difícil de você conseguir. O acesso era difícil. Entendeu? Na então... verdade, alguém para fazer um projeto desse já é difícil. Já é difícil, isso. Em primeiro lugar, é verdade. Sim, aí ele fala desse material e pergunta assim, e fala pra gente assim, ó, se vocês quiserem, eu vou dar início nesse projeto semana que vem. Se vocês quiserem, eu já chamo vocês. Entendeu? Eu acho bom, ele falou assim, eu acho bom vocês virem porque vai ser uma experiência boa pra vocês, é algo que vocês podem levar pra vida de vocês. Aí eu digo, pá, cara, beleza. Vou passar por Rui, aí ele mesmo falou, vou falar com o Rui se ele liberar vocês, né? Eu falei, ó, tem a empresa, tem que ver se a empresa me libera e tal. Então ele vai e liga pra ti, eu acho que tu me liberou, tu me liberou, né? Na época, eu acho que ele ligou, comentei contigo. Pô, é conhecimento. Você acha que esses projetos aí, eu cobrei um serviço desse? Não.
Não, eu sei que não, porque eu tava por dentro da Mas tu acha que alguém arriscaria, entendeu? uma empresa, Tanto... mandou colaborador, vai pra uma empresa de luxo, assim, assim, tu acha que é normal isso acontecer? Não, eu não vou dizer que eu não ganhei nada, porque eu ganhei, né? Sim. Eu ganhei o contato com o material, Claro. e que foi o início de tudo. Não só pra mim. Eu falo assim mesmo, pelo fato de ter contratado a Não, gente. sim. Tipo assim, porque assim, eu sempre falo pra vocês o seguinte, galera, é experiência. Vamos explorar também. Eu sempre falava um pouco disso. Que algumas pessoas, na época, falaram assim, não faz sentido. Como é que vocês foram fazer um serviço e não cobraram por aquilo? Mas eu ia naquela mesma mentalidade que você falou atrás. Eu não sei se nós vamos entregar com excelência. Eu não quero cobrar um valor de algo que eu não sei se nós vamos entregar, apesar de você que a equipe é muito capaz. Só que também eu tenho aquela mentalidade que você falou lá no início, quando você começou. Eu sei que a equipe é massa, sei que a equipe é boa, tá bem empenhada, mas se der problema, entendeu? Se isso não der certo. Entendeu? Então, assim, eu ia com essa mentalidade que muita gente na época discordou, falou assim, não faz sentido isso. Como é que vocês estão fazendo um serviço que não estão cobrando? Todo mundo merece o suor do seu rosto. Só que eu entendo que tem muita coisa que só vai acontecer se você encarar e se a pessoa... eu não sei se não vou dizer que todo mundo vai concordar com isso e que eu estou certo, mas eu acho que é oportunidade e tem coisas que só vai acontecer se meter a cara e for lá, né? Isso fala um pouquinho da minha visão daquele momento lá, né? Não, mas eu creio que funciona dessa maneira. Eu tiro por experiência própria, entendeu? Já dando seguimento também no que a gente está conversando, né, com relação ao PPF. Ali foi algo que realmente foi o começo de tudo. A gente falando de quê? O que é isso? É um carro, uma moto, o quê? Nós estamos falando. A gente tá falando do jet ski. O primeiro projeto que a gente faz é um jet ski. O projeto não tem mais fácil, não. Olha aí, não tinha como é que fala? Não tinha assim uma mesa para botar PPF, não. Pois é, a gente começa justamente com o jet ski, entendeu? Um serviço full. Não é possível que tenha casco nisso, não. Um serviço full, a gente fez casco, a gente fez tudo. Fez parte de baixo ali, fez a parte de cima. E ali tem um certo destaque, por minha parte ali tem um certo destaque, pela parte do Mário também tem um certo destaque, por quê? Porque o rapaz apresenta pra gente o material, entendeu? Apresenta pra gente o que a gente tem que fazer, e ele deixa a gente ali bem à vontade, entendeu? Ele deixa a gente ali bem à vontade, a gente acabou trabalhando ali praticamente, digamos que 70, 80% só, tipo eu e o Mário, né? E conseguimos fechar. E quando a gente entrega o resultado, foi um resultado que os próprios pessoal da loja, entendeu? Falaram, cara, vocês nunca trabalharam com isso aqui mesmo? Eu lembro também, do Vini, né? Pois o próprio Vini, que na época o Vini deteve isso. Era referência exatamente. Lá, né? A coisa legal, o comentário do Vini, né? Pois o próprio Vini chamou a gente e falou, cara, isso bem que vocês estão fazendo é algo de profissional, pô. Eu fiz o curso e eu não sei nem se os caras que me deram o curso fazem isso aqui que vocês estão fazendo. Então, pro primeiro contato de vocês, cara, vocês podem focar nisso aqui. Então, bem ali, eu lembro que o Mário, ele falou pra mim uma vez, acho que nesse mesmo período a gente conversou, ele falou, cara, bem que a gente tá no mercado. A gente tá no mercado, porque se a gente dominar isso bem aqui, tu pode ter certeza que nós vamos ser os primeiros nós vamos estar na frente aqui. Ele falou pra mim, nós vamos estar na frente. E ele tinha razão. A gente saiu na frente nesse sentido, a gente realmente saiu na frente. Mas por que também? É aquela questão do que tu falou mais cedo. Que você tem que persistir, você tem que ter constância naquilo que você quer. Entendeu? Então, por muitas vezes, às vezes a pessoa não sabe, tu conhece a minha correria, porque eu trabalhava contigo, e tu sabe, eu trabalhava na loja, na Speed, das 8 às 18, saía e tinha que fazer algum serviço fora. Entendeu? Tinha que começar a evolução, vem aí. Trabalhando mesmo noturno. Trabalhando noturno. Pra me aperfeiçoar, entendeu? Pra melhorar. Eu costumo falar que hoje tá um pouco fácil. Não é que tá fácil. Não é que tá fácil. Mas que tá melhor pra quem tá iniciando, até mesmo pro envelopamento, pro PPF, pra esse ramo aqui que a gente vive hoje, pra quem tá começando, tá fácil. Sabe disso. Isso. Na minha época, na tua época, cara, o que é envelopador? Como é que trabalha com isso aqui? Entendeu? Hoje não. Informação de conhecimento. Hoje tem muita informação. Hoje você vai na internet e você vê pessoas dando mentoria, pessoas dando dica. Na minha época, eu corria pra um YouTube e você não achava nada. Ou seja, tudo que você vai adquirir ali, tudo que eu adquiri, foi mesmo na base da persistência, entendeu? De
fazer, errar, fazer, acertar, fazer, errar novamente, fazer e acertar. Entendeu? Mas hoje tá um pouco mais fácil pra galera. Porque hoje tem mentoria, ó. Por exemplo, eu mesmo, eu não sou um mentor, mas eu sou uma pessoa que eu tiro muita dúvida das pessoas. Apesar de eu nunca ter feito um curso, entendeu? Mas pela minha experiência que eu tenho com o material hoje, com o PPF, com o próprio envelopamento, eu acabo tirando muita dúvida e ajudando pessoas, coisas que eu não tive no meu tempo. Quer dizer, não tive em parte, tive uma mentoria, grande Arlen, né? Assim, eu ia comentar sobre o Arlen, Pois é, passa muitos projetos, né? a gente Arlen Adesivos, tem- ele foi um cara que ele soma muito, né? Pô, somou muito. Até assim, hoje eu tiro de- dúvida, na verdade, sim. até hoje eu tiro dúvida. É um com o cara Arlen. incrível. Entendeu? O cara Arlen é surreal. Então, o Arlen foi chamado para fazer um carro justamente nessa loja, através do próprio TS. E, pô, graças a Deus ali, eu não tenho nada o que falar de Thiago assim, porque foi um cara que abriu a porta para mim também. Eu sou grato às pessoas que me ajudam, que somaram, que Thiago passaram. da TS Gaja. Né? Isso. Então, eu sou grato a ele, isso é algo que eu não posso esconder, não tem como negar, assim como eu sou muito grato a Speed, porque, óbvio, apesar dele ter aberto essas portas para mim, se a Speed não me libera, que eu trabalhava, óbvio, lá, eu não tinha como aprender, não tinha como evoluir. Então, eu lembro que o Arlen veio fazer um carro, uma M2, entendeu? Foi a Fosca, não? A Fosca, Eu lembro, material eu acho que Fosca. eu fiquei um horário com vocês lá. E eu converso contigo, tu me libera. Entendeu? Tu não, assim, vai lá, cara, vai buscar conhecimento, até porque o que eu aprendesse lá, óbvio, eu levaria de volta pra loja. E foi isso, cara. Ali, digamos assim, eu mais observei do que realmente trabalhei, fiquei mais Eu lembro observando. que a gente teve umas tirei algumas- ficava comentando também, falando assim, esse gastando de PPF fora. Pois Ficava é, brincando assim, às pois vezes. é, desde isso. Olha o pensamento da gente, né? Sem assim, ter o hábito de. A constância de hoje, Isso, o normal. isso. Né? A gente não tinha digamos, não conhecia, não sabia direito como é que funcionava o processo. Na época, quando eu comecei ali, ou quando eu vi o Arlen fazendo o carro e o tanto de sobra de material que ele jogava fora, que a gente ficou comentando, brincando, que se fosse a gente nada, ele tá botando ali 200 conto fora. Caraca, mano, aquele pedaço ali, fazia a conta. Do saldo, né? Caraca, aquele pedaço ali deve dar uns 300 conto. Só que aí, quando você começa a viver aquilo ali, começa a trabalhar, começa a fazer, óbvio, você vai aproveitar muito. É um material caro e que você consegue vender, ter um precificar, digamos assim, mas com o tempo você acumula muito. Então, tem muita coisa que você realmente vai se desfazer, entendeu? E o Fosco você acaba se desfazendo muito mais ainda, porque você não vai vender uma concha Fosca, você não vai vender uma quina de porta Fosca, então... Sim. Aquele dia a gente tinha essa mentalidade, eu acho. Não tinha. A experiência que você vai adquirir com o tempo, entendeu? Vai adquirir com o tempo. Então, mas é como eu tô te falando, é muita gratidão a essas duas portas que foram abertas para mim, tanto por parte do TS quanto por parte mesmo da loja, do teu comando, entendeu? E quando o mercado começa a expandir, entendeu? Quando o mercado começa a expandir, eu começo a me sufocar um pouco de serviço. Assim, já voltando no assunto que às vezes as pessoas, Nicinho trabalhou na Speed, mas ele abandonou. Tem gente que pode pensar assim, ele abandonou a Speed para ir para uma outra loja. Não foi bem assim que funcionou o negócio. A gente acha que às vezes a gente até tentou enganjar, mas talvez não foi um foco que a loja, talvez, eu digo a loja Speed, talvez ela não tinha esse foco no momento, Sim. Entendeu? Tudo no seu tempo, na Claro. verdade, tudo no seu tempo. Talvez nesse momento ela não tinha esse foco que era no PPF, não tinha aquela mentalidade naquilo ali, e eu tinha uma mentalidade naquele outro sentido ali. Mas o que me leva realmente a tomar uma decisão, talvez, de me desligar da loja na época não foi desentendimento, entendeu? Não foi ingratidão, não foi nada disso. Foi realmente a questão da correria, porque tava muito cansado pra mim, tava muito cansado. Tu conhece a minha jornada, quando eu saio, eu tenho que buscar a minha esposa, tenho que levar pra um lado, tenho que levar pro outro. Isso acabou me sufocando muito, eu tava ficando desgastado, então eu vou ter que, pra me focar um pouco nessa questão do PPF, eu vou ter que ter um pouco mais de tempo. Entendeu? Eu vou ter que ter um pouco mais de tempo. Então eu vou ter que abdicar de uma coisa. Ou eu foco em ficar na Speed e deixo o PPF para um outro período, ou eu foco no PPF
e deixo a Speed aqui para me buscar um pouco de conhecimento, entendeu? Mas sair da loja, como eu falei, te chamei, pedindo as portas abertas, entendeu? Não pedi, não falei que era uma coisa que eu não retornaria, entendeu? Eu falei, ó, vou ali, vou ver se dá certo o que eu tenho em mente, e se não der certo eu vou bater aqui na porta da tua loja novamente para te me dar um emprego, entendeu? Então, assim, o PPF ele surge dessa maneira, entendeu? Eu acho que talvez eu soube aproveitar o momento que tinha. Na época, quando eu me meti com o PPF, digamos assim, era um mercado que estava expandindo e que não tinha tanta mão de obra. Hoje você tem muita mão de obra, entendeu? Detalhe, você tem muita mão de obra, entendeu? Mas em parte, entendeu? Porque tem aquela mão de obra e tem aquela que é realmente a mão de obra. Entendeu? Hoje tem muita gente trabalhando, mas tem muita gente pecando no segmento, entendeu? Então, como eu sempre falo, eu acho que para você entregar algo para um cliente, você tem realmente que entregar qualidade, não é somente produção. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar com tempo, entendeu? Eu acho que para você ter uma entrega bem sucedida, uma entrega boa, para você não ter muito problema com o cliente, você tem realmente que focar em detalhes, em acabamento. Óbvio que ninguém é perfeito, você não vai entregar todo o tempo um serviço, não vou ter problema, o cliente não vai voltar, ou você vai fazer algum serviço e não vai ter uma retração ali, outra retração bem ali do lado. De novo, a expectativa, que às vezes falta. Às vezes, né? Da clareza, né? De negociação, explicar que algumas coisas podem acontecer, que tem que ter os cuidados, né? Às vezes a gente esquece do alimento expectativa de novo, que eu acho que é algo que é bom trabalhar, né? Pois é. Mas, resumindo, como eu te falei mais cedo, eu não tinha, assim, talvez eu não tinha uma noção de quanto eu ia progredir nessa... Do plásticozinho da máscara até o PPF? Exatamente. Como é que é o lance da máscara? Olha só. Para fechar assim, teve a máscara e o PPF. O que muda no dia que tu teve contato com a máscara e hoje o PPF? Muda alguma coisa? Pois é. Teve evolução? Teve, pô. Como teve. O lance da máscara foi uma das minhas viagens para cá, para São Luís. E eu entrei numa loja de adesivo para me comprar um adesivo transparente para um colega meu, cliente que queria fazer um serviço numa moto. Ele não queria mudar a cor, ele queria somente proteger. E eu entro na loja e avisto, né, no cantinho assim, no estoque, um material transparente. Então, o que acontece? Eu chamo a vendedora, falo, eu vou querer 2 metros desse material aqui. E eu acho que ela falou alguma coisa assim, não, mas isso aqui é só máscara, é só um transparentezinho. Não, é esse mesmo que eu quero, é esse mesmo, atende. Fazendo o quê? Pensando, óbvio, que era no adesivo transparente. Levo pro interior, resultado é que esse material acabou rasurando lá em casa, danificou, nunca fiz o serviço do rapaz. E depois de eu acho que 1 ano ou 2 anos, quando eu venho para São Luís já para morar e trabalhando justamente na Speed, é que eu vou ter novo contato com esse material, que era aquela máscara de transferência. Não é o transferência. Adesivo, não era adesivo, é uma máscara de transferência. E quando eu bato o olho ali que eu vejo, eu digo, caraca, mano, isso aqui não é adesivo não. Os meninos, não, pô, isso é só uma máscara, só pra te pegar e pôr ali a letra, alguma coisa. Eu digo, pô, mas isso aqui eu comprei uma vez achando que era adesivo pra adesivar uma moto, rapaz. Então, pô, fez bem eu não ter feito o serviço do cara porque vocês não iam prestar. Nicinho, o grande projeto do Nicinho, o projeto que o Nicinho se destaca no envelopamento, o BPF, aquele projeto que é o projeto do teu coração, é o projeto que tu, assim, lembra, qual é o projeto de envelopamento de PPF que pra ti foi o que se destaca ou se destacou? Depende do nível do projeto, de menor, maior, de repente com uma importância assim, que tem uma importância diferente. O que tu destacaria dos projetos de envelopamento e de PPF? Em qualquer momento da tua vida, o que seria? Bom, se eu fosse destacar em envelopamento, eu tenho um serviço que eu fiz que foi um envelopamento full, que foi de uma BMW, eu não lembro direito qual é a categoria da BMW, sei que era uma BMW. E esse carro, o rapaz queria dar de presente, Dia dos Pais, pro sogro dele. Então, era um carro branco,
que teve que passar por uma mudança de cor para verde. Esse carro, a gente acabou trabalhando nesse carro até 5 da manhã. Então foi um carro full, teve que tirar tudo, teve que tirar a porta para fazer entrada de porta. Então, eu acho que no ramo de adesivo, talvez eu destacaria esse serviço por ser um dos primeiros serviços prêmio que eu fiz, certo? Foi um serviço que eu fiz com uma mão de obra razoável, tipo assim, não fiz um valor que ele merecia ser cobrado, porque foi algo que eu queria mostrar. Eu queria mostrar que aqui em São Luís temos pessoas qualificadas para fazer um serviço. Entendeu? Por quê? Porque às vezes a gente trabalha bem, que a gente está bem aqui do lado, mas a gente não tem aquele valor devido. Então, esse ramo de envelopamento, ele vinha muito de fora. A pessoa trazia sempre algum profissional de fora para ser feito. Então, quando eu tive essa oportunidade de fazer, eu falei, eu faço. O cara perguntou, tu faz mesmo? Eu digo, faço. Vou fazer para ti, faço para ti em determinado valor, porque eu quero mostrar que aqui nós temos. Eu sabia, aquilo ali é diferente. Olha a diferença de quando eu comecei, de quando eu tava lá na moto. O pessoal falava comigo, eu falava, não faço. Eu faço só um detalhezinho aqui, se tu quiser. Entendeu? Mas ali não. Ali é você entender que você tá preparado para aquilo ali. Então ali, quando eu dei um sim, é porque eu tava preparado para fazer. Entendeu? Então, para mim, eu acho que eu destaco esse serviço. Eu não lembro se foi uma 320, não sei qual foi o carro. Qual que seria o destaque? No PPF, assim, o PPF, talvez o primeiro carro que eu fiz, entendeu? Porque também foi o começo da jogada. Foi algo que eu fiz, não pelo dinheiro, mas pela oportunidade, entendeu? Na oportunidade que eu tive de fazer uma Volvo azul. Então, eu destaco esse carro como talvez o carro que... Porque, assim, não é que foi o serviço mais top. Se eu for falar do serviço mais top, eu vou destacar a Lamborghini que eu fiz recente. Entendeu? A Lamborghini que eu fiz recente. Pô, porque você sair de uma motoquinha, entendeu? Você sair de uma máscara e chegar até uma Lamborghini, então eu vou destacar esse foi um serviço mais pica. Sim. Entendeu? Esse serviço mais pica mesmo. Foi a Lamborghini. Entendeu? Mas assim... Amarela. Lamborghini amarela. Massa. Até mesmo porque... Por que destacar também esse serviço? Porque é um carro que tava aqui na capital, né? Que hoje ele não tá mais. Mas era um carro que era o xodó da galera. Tem um carro muito conhecido. Sim. Ele tem quase um Instagram próprio, esse carro. Porque a galera cobra em cima. Então eu acho que fazer esse carro realmente, de fato, é o jogo. Entendeu? Exatamente. Sim, o papo tá muito bom, mas vamos ter que encerrar. Eu preciso que você coloque suas considerações finais, né? E de repente colocar aí teu Instagram, de repente pessoal, alguma coisa, ou qualquer nas considerações finais mesmo. Certo. E vamos ter que encerrar. O papo tá bom. Quem sabe a gente tem aí na próxima temporada a continuação, um pouquinho mais de história, talvez novas histórias, né? Quem sabe? Pois com certeza. Agradecer em primeiro lugar, né, o convite, entendeu? Para mim é uma honra tá participando aqui do teu podcast. E vamos supor, vamos lá, Instagram, NS Adesivos, entendeu? Quem quiser dar uma compartilhada lá, seguir, dar uma olhada no serviço, no projeto que a gente tem, eu agradeço, óbvio, entendeu? E eu acho que é isso. Tá bom. Pessoal, então essa aqui foi a nossa edição de PPF, né? E fala um pouquinho de PPF com o nosso amigo Nissinho, Nício Carneiro, um pouquinho da história dele, né? Acho que foi muito legal, acho que deu para relembrar muitos momentos bacanas. E eu acho que para quem não sabia da história dele, que de repente conversar um pouquinho do histórico aí, acho que foi bem legal. Acho que curti muito o papo, acho que foi bem legal, bem produtivo. E é isso, né? No mais, vamos esperar a próxima edição. Acompanhem aí no outros links que a gente tem. Vários passos bacanas, né? Conversamos aqui sobre MR Envelopamento, falamos aqui de muitos projetos bacanas e vai ter vários convidados aí que teve a ver com a nossa história, com conexões que a gente tem, tá bom? E conexão muda o jogo, né? Lembrando novamente que nosso podcast tem um patrocínio aí da Speed Rap Diamond, né? E tem um Instagram novo aí, ó. Segue a gente aí, ó. Speed Rap Diamond, tá bom? Conexão do jogo. Até a próxima edição. Valeu, galera. Obrigado.